A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Este conteúdo é produzido pela Igreja Cristã Maranata. São estudos bíblicos que têm como objetivo levar o homem a ter um encontro com Deus e a conhecer mais o Senhor Jesus. Nós estamos estudando Jesus no livro de Apocalipse. Estudando os títulos gloriosos e papéis que o Senhor Jesus aparece no livro de Apocalipse. O nosso tema hoje será sobre a Nova Jerusalém. O apóstolo João, que foi quem escreveu o livro de Apocalipse, estava desterrado na ilha de Patmos, preso por amor à palavra de Deus, e lá ele foi arrebatado em espírito, como ele mesmo descreve. No dia do Senhor, eu fui arrebatado em espírito. E ele vai descrever que eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Então João vai nos trazer essa grande revelação quando ele foi arrebatado. Ele viu a cidade de Deus, a cidade cujo Deus é o arquiteto, a cidade dos salvos, a cidade dos remidos do Senhor, onde irão habitar todos aqueles que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. E ali, nas ruas de ouro de Jerusalém, como descreve João, se cumprirá a promessa do Senhor Jesus para a igreja. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou lá preparar-vos. Então, há uma cidade celestial, há uma cidade nos céus, aguardando a igreja, aguardando aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. E logo após receber essa palavra do Senhor, João descreve assim: eu fui levado a um alto e grande monte, e de lá ele viu a cidade, mas tudo aquilo foi fruto de um convite que ele recebeu da parte do Senhor, da boca do anjo. Veja o que diz o texto da palavra de Deus. E um dos 7 anjos falou assim com João: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, o apóstolo João recebe esse convite glorioso. Quando um dos 7 anjos se dirige a ele e fala: vem,
eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. E quando ele olha, ele vê a cidade e diz: eu vi a nova Jerusalém descendo como a esposa ataviada para o seu marido. Ele vê a cidade que o Senhor preparou para todos aqueles que hão de herdar a salvação. Ele descreve: suas ruas eram de ouro, os seus muros de pedra preciosa. Ele viu a praça, no meio da praça a árvore da vida e passando na praça o rio da vida. Mas é importante dizer a todos que estão conosco que esse convite que um dia João ouviu: vem, eu vou te mostrar a nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Por quê? Porque ali vai estar os salvos. Esse mesmo convite, um dia a igreja vai ouvir, porque em breve Jesus vai voltar. Todas as profecias apontam que a qualquer instante, no abrir e fechar de olhos, nós não estaremos mais aqui. E quando chegar o dia em que Jesus voltar, assim como João, nós vamos receber este convite: vinde, vinde, e nós seremos levados e conheceremos a santa cidade, a nova Jerusalém. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai o Santa Lei. Hosana, 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 vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana, 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 vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim
entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, Deus dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Hosana, Hosana sem cessar. Na verdade, a Bíblia fala de duas Jerusalém. A Jerusalém de baixo, a Jerusalém aqui da terra, que Jesus foi muitas vezes. E a Jerusalém que é do alto, que é da eternidade. A Jerusalém que é de baixo, é da terra, Jesus, durante o seu ministério, entrou muitas vezes. E ali, muitas vezes, curou, pregou e revelou o grande amor de Deus. Uma Jerusalém marcada por guerras, que as suas ruas estão manchadas de sangue. Uma Jerusalém que é palco de grandes batalhas e de grandes conflitos diplomáticos entre nações. Mas há uma Jerusalém onde não há conflito. Há uma Jerusalém onde nas suas ruas não há sangue. E essa é a cidade que Deus preparou como sábio arquiteto para todos aqueles que hão de herdar a salvação. E João vê a cidade santa, a cidade celestial. Ele começa agora a descrever os detalhes acerca da cidade. Ele fala dos seus muros. Olha, os seus muros eram de jaspe, é uma pedra preciosa, vermelha. Então imaginamos que beleza, que coisa linda João estava vendo, aquela cidade murada com muros de jaspe. Mas João quer descrever o fundamento dos muros. E o muro tinha 12 fundamentos, de 12 pedras preciosas diferentes. O que Deus queria nos mostrar com isso? 12 fala dos apóstolos. E os apóstolos na Bíblia simbolizam a doutrina, o ensino do Senhor, porque foram os apóstolos que receberam diretamente de Jesus todo o ensino apostólico e tiveram a missão de transmitir para o mundo a doutrina de Jesus. Então, o que Deus queria nos ensinar com os 12 fundamentos dos muros da Nova Jerusalém? Mostrar que a vitória da igreja está na doutrina, na palavra. Que a igreja que vai chegar à cidade celestial é aquela que guardou a doutrina apostólica, que guardou os ensinamentos do Senhor, que guardou os mandamentos do Senhor. A igreja que tem essa doutrina, ela vencerá. Ela vencerá pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, porque a vitória da igreja não está no nosso esforço, não está em opiniões particulares, não está na filosofia cristã. A vitória da igreja está na doutrina, porque a doutrina é a palavra e nós vencemos pela palavra, porque Deus faz a sua obra pela palavra. Outro ponto da cidade que chamou muito a atenção do apóstolo João e que ele descreve foi acerca das
portas da cidade. Após descrever os muros, ele fala, e a cidade tinha 12 portas. E a primeira informação que ele traz: as portas nunca se fechavam. 3 portas para o sul, 3 portas para o norte, 3 portas para o leste e 3 portas para o oeste. E essa observação é feita. As portas nunca se fechavam, estavam constantemente abertas. E isso traz alento para a igreja. Saber que as portas de Jerusalém já estão abertas para nós. O servo do Senhor, quando parte, Jerusalém já está aguardando por ele. E quem abriu as portas? Porque no dia em que Adão pecou, um dia em que os nossos pais pecaram, Adão e Eva, que foram expulsos da eternidade, o caminho para a árvore da vida foi fechado. Mas João olha e vê, as portas estão abertas. Jesus abriu a porta para nós. Após morrer e ressuscitar, e ter entrado na presença do Pai, ele abriu para nós as portas que estavam fechadas. E veja que interessante, haviam portas abertas para todos os cantos da terra, para os 4 pontos cardeais. Ou seja, da onde partiu um servo do Senhor deste mundo, do sul, do norte, do leste, há uma porta aberta para ele na Nova Jerusalém. E diz o texto que em cada porta um anjo está ali. Não confundir. O fato da porta estar aberta não quer dizer que todos vão entrar. É importante essa observação. O fato de que as portas estão abertas não quer dizer que todos vão entrar, porque diz João, e o anjo do Senhor está à porta, para que só entre na cidade aqueles que têm o seu nome no livro da vida, porque aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que as suas vestes estão sujas do pecado, o anjo não deixa entrar. Porque o lugar, a Nova Jerusalém, para aqueles que consagraram a sua vida, para aqueles que vivem em santidade diante do Senhor, aqueles que morreram para o mundo e que vivem para Cristo. O anjo está lá, guardando a porta, mas aqueles que morrem com Jesus, que partem dessa vida e que já tem o seu nome escrito no livro da vida, quando chega na porta da Nova Jerusalém, o anjo reconhece, porque o seu nome está no livro do Cordeiro, e o anjo pode dizer, entra bendito do Senhor, e pode logo em seguida entrar, andar nas ruas de ouro. Nós gostaríamos de fazer uma observação de algo muito bonito, especial, que o Senhor, como arquiteto da cidade, fez, que é em relação às portas. Porque veja o que o texto diz, que cada porta era uma pérola, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Devia ser algo extraordinário. Então, imagine a cidade, os muros altos, uma grande porta, e aquela porta era uma pérola. Ou seja, só tinha uma forma de entrar na cidade, passando pela pérola. E Jesus é a pérola de grande valor. Da parábola que ele falou, um homem negociador de pérolas, mas que encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha por ela. Ou seja, o homem na vida tem muitos valores, morais, éticos, intelectuais, mas Jesus é o maior valor que nós temos. Por ele, abrimos mão de tudo que for preciso, porque nele está a nossa salvação. Ou seja, a pérola
era a porta, mas a porta é Jesus, e Jesus é a pérola de grande valor. Foi o que ele disse: eu sou a porta, mas ele também é a pérola de grande valor. Então vejam, a única forma de alguém entrar na cidade era passando por dentro da pérola. Não há outra forma de chegar em Jerusalém, a nova Jerusalém. Só há uma forma: através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor. Para a igreja, para aqueles que já servem ao Senhor, a grande verdade é: nós já entramos na pérola, nós já passamos pela porta, porque a igreja já aceitou Jesus, já vive nele. Mas um dia sairemos do outro lado, na nova Jerusalém, nas ruas de ouro, na cidade do Senhor Jesus, e lá para sempre vamos glorificar ao nome do Senhor. Observe, ao ler o texto, que João vai fazer uma observação extraordinária. Porque quando ele vê a cidade, lembrando, o Senhor levou a um alto e grande monte, de lá ele viu a cidade, e ele faz essa observação: e nela não vi templo. Uma coisa muito de crente, de servos do Senhor. Veja que mesmo sendo arrebatado, mesmo estando na eternidade, João, quando vê a cidade, ele procura logo a igreja. Onde é que deve ser o templo aqui? Porque é um lugar que nós amamos, porque é um lugar em que nos é muito precioso, a casa do Senhor. É muito comum até nos nossos dias, quando você vai numa cidade, está passando por uma cidade, onde é que tem um templo por aqui para eu poder ir no culto? E aí João é surpreendido, porque ele fala: e nela não havia templo. Eu não vi templo. Porque templo é o lugar onde você vai buscar o Senhor. E na eternidade, nós não vamos precisar buscar o Senhor. Nós estaremos com Ele para sempre. Por isso que o texto fala: e o Cordeiro e o Todo-Poderoso, eles são o templo. O Cordeiro é o templo. Ou seja, a presença do Senhor é o templo. Porque lá a presença do Senhor vai ser plena, absoluta, completa. Por isso, vai ser algo muito especial para todos nós. Nós gostaríamos de mostrar como em todo instante a nova Jerusalém está exaltando o Senhor Jesus, glorificando o Senhor Jesus. Porque João fala assim: e a cidade não tinha sol e não tinha lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Ela não precisava dos luminares, não precisava estrelas, o sol, a lua, não. O Cordeiro é a sua lâmpada e a glória de Deus a ilumina. O Senhor, a presença do Senhor iluminava toda a cidade. E aí nós lembramos sempre, que sempre falamos sobre isso, todos nós, Jesus é a luz do mundo. E aqui você aprende algo muito mais do que isso. Ele é a luz do mundo, mas ele também ele é a luz da eternidade. Ele é a fonte de toda a verdade, a fonte de toda a comunhão com o Senhor. Então toda a cidade está glorificando ao Cordeiro. Ele é a lâmpada, o Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro é o templo, o Cordeiro é a porta, o Cordeiro é a árvore da vida, o Cordeiro é o rio da vida. Então, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, aquele que é digno de toda a nossa adoração. O grande dia está chegando, falta tão pouco
Deus os abençoe e a todos a paz do Senhor.